Repercutimos esta interação entre os presidentes com o nosso colunista Gessner Oliveira, que já está aqui ao meu lado. Que honra eu tenho de recebê-lo nesta sexta-feira. Gessner, bem-vindo, meu caro. Uma ótima tarde a você. Ótima tarde a você, a todos os espectadores do CNN Money. Mais de uma hora. Que tarde hora. intensa, né? Tarde intensa, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu só me fico perguntando aqui quanto é que deve custar uma ligação dos Estados Unidos para Brasil para os Estados Unidos. Interurbano já é caro, imagina ligar para fora. E aí eu queria entender, fora as brincadeiras, Gessner, 1 hora e tanto de ligação, deu para discutir muita coisa. O que a gente tira de qualitativo? Tarifaço voltando à tona. O presidente brasileiro disse que não ia discutir com os Estados Unidos, que seria só a última instância. Parece que a gente não conseguiu avançar em nenhuma das frentes de negociação e o presidente brasileiro teve que entrar em jogo. Olha, eu acho que nós tivemos hoje um episódio de distensão, né? Eu acho que é interessante porque nós vimos uma escalada de problemas e de confrontos entre Brasil e Estados Unidos. Eu às vezes fico me perguntando assim, existe coisa mais insensata historicamente do que um confronto entre Brasil e Estados Unidos? Quer dizer, é completamente fora de qualquer racionalidade você ter uma relação conflituosa entre as duas maiores economias das Américas e, em relação a nós, a maior economia do mundo, dos Estados Unidos. Então, realmente é muito importante ter um episódio de distensão. Nós vimos numa escalada, esse episódio marca também um diálogo presidencial, que é sempre útil, longe das burocracias, longe dos meandros, das normas, dos quesitos, etc. Um diálogo entre presidentes sempre ajuda na negociação. Eu acho que aqui, esse telefonema não é nenhum acordo, a gente não deveria esperar nenhum resultado objetivo em relação às tarifas, mas acho que ele, ao distender, ele abre um canal e um recado básico, o recado da negociação. Eu acho que há um recado de que, olha, nós queremos negociar, que é o mais sábio do ponto de vista do Brasil. Realmente negociar, não politizar esse tema. Eu acho que foi interessante, o tema eleições foi tangenciado, mas creio pelos relatos que não foi algo, realmente não houve uma discussão politizada, uma discussão pesada. Foi mais como vão as eleições do Brasil, tudo bem, obrigado. Não tem sem muita novidade. Isso é muito importante porque esse tema politizado, obviamente, não interessa à economia brasileira, porque realmente a gente só tem a perder, né? Então, e eu acho que a grande construção é partir de uma agenda negativa para uma agenda positiva. A agenda negativa olha, não ao tarifaço, obviamente, não as sanções previstas na 301 e assim por diante. Agora, a agenda positiva vamos discutir como combater os mercados ilegais, informais, como combater o crime organizado, como desenvolver uma estratégia para minerais críticos na qual você aumenta valor agregado para o Brasil, para os Estados Unidos, você reduz a dependência em relação à China, faz todo o sentido do mundo, né? Então eu espero, acho que seria prematuro, precipitado dizer, bom, esse telefonema é um marco, etc. Telefonema é um telefonema, né? Nada mais do que isso. Porém, é algo útil nesse momento que a gente precisava colocar ali, estancar aquela escalada perigosíssima de uma marcha da insensatez, para usar um termo conhecido entre os historiadores, que seria uma escalada de confrontos comerciais com os Estados Unidos. Todas as últimas interações que nós vimos entre Estados Unidos e Brasil foram muito negativas. Primeiro, a negativa brasileira de receber 2 representantes dos Estados Unidos aqui no Brasil, por relatos internacionais de que estes 2 representantes estariam aqui no país para questionar o sistema eleitoral brasileiro.
Houve, posteriormente a isso, o cancelamento do visto da embaixadora brasileira lá nos Estados Unidos. Ela pode ficar lá, mas se ela voltar aqui para o Brasil, vai ter dificuldade para entrar de novo nos Estados Unidos. Depois, houve um tratoraço dos Estados Unidos para diplomacia de boa vizinhança, em que você consulta o país em que você vai indicar o embaixador. O famoso tratoraço sobre o Aguerman. Exatamente. Falou, Aguerman, meio que rasgaram o Aguerman, falou, esse aqui vai ser o embaixador e elas por elas. Então, todas as interações até agora foram muito negativas desde o tarifaço. A gente abre agora essa porta de negociação e baixa o tom. Gessner, por que quando o presidente conversa com o presidente o tom é amigável, mas quando as equipes técnicas se interagem, parece que há um atrito gigante entre Marco Rubio, entre o chanceler brasileiro? O que está acontecendo? Por que essa amizade, por que essa boa vizinhança não desce o degrau? Olha, eu chamaria atenção para mandato e complementaridade. Primeiro é mandato, quer dizer, quando dois presidentes conversam, eles têm a caneta na mão, eles mandam nas suas equipes e, naturalmente, podem discutir com muito mais tranquilidade, ao passo que os subordinados têm que cumprir uma determinada missão. Ele recebeu lá uma missão, ele tem que tirar daquela reunião determinadas metas, né? Então, ele não pode abrir mão, ele não tem essa flexibilidade, né? E eu diria que tem uma coisa que é complementaridade. Vocês já viram quando o Papa passeia no Papa Móvel, etc., é só carinho, que você esperaria naturalmente uma figura tão importante e fraterna. Mas o segurança vai dando cotovelada, certo? Então há uma certa complementaridade. Muitas vezes a autoridade fala assim, olha, joguem duro, negociem firme, não quero nenhuma concessão. Mas, ao mesmo tempo, recebe. Fala, imagine, eles não deram nenhuma concessão, vamos conversar de igual para igual. Então, isso faz parte desse good cop, bad cop. Do papel de cada uma das partes nestes objetivos. Afinal, os Estados Unidos estão negociando meio que em atacado, né? Então, as orientações para a equipe econômica devem ser justamente essas. Sejam duros, não quero concessões. Sejam duros, digam o seguinte, os Estados Unidos, nessa sequência de negociações bilaterais, os Estados Unidos têm colocado o bode na sala. E aí fala assim, olha, se você quiser tirar o bode da sala, vem negociar comigo. Eu tenho uma série de coisas que eu gostaria de pedir para você. Essa é a negociação dos Estados Unidos. Fala assim, nós temos o maior mercado do mundo, para entrar aqui você vai ter que pagar um pedágio. É uma negociação dura. E, naturalmente, o contato presidencial, ele tem a margem, a autoridade de conceder, e é isso que tem ocorrido. Especialmente olhando para novas fases de negociação. Da última vez que negociamos, não foi para frente. Como eu disse, o presidente Lula teve que entrar em jogo, dizendo que seria a última instância. A gente chegou na última instância brasileira, que é colocar o presidente para conversar com o presidente. Reabertas as negociações, ainda não temos uma confirmação de Washington se realmente teremos novas rodadas. O que se espera dessas novas rodadas? O empresariado está aí do outro lado da tela falando, ora, quero uma lista nova de exceções, quem sabe o meu setor vai entrar fora das tarifas. O que a gente pode esperar hoje? Olha, eu esperaria avanços incrementais em grupos de discussão. Por exemplo, há um grupo onde há empresários americanos, empresários brasileiros em minerais críticos, funcionando, discutindo, etc. E deverá haver avanços incrementais nessas discussões. Eu esperaria que nos próximos meses, e talvez nos próximos anos, as negociações com os Estados Unidos sejam sempre negociações de vários temas, não multilaterais, mas bilaterais, e em grupos de empresários dos Estados Unidos e do Brasil, discutindo suas agendas. Serão ganhos incrementais, precisaremos muita paciência, criatividade para criar soluções de ganha-ganha, soluções criativas de ganha-ganha que deverão prevalecer sobre a marcha da insensatez. Grupos trabalhando em simultaneidade, isso, mas não em conjunto. As coisas não vão ser negociadas em bloco. Talvez, Gabriel, grandes avanços em minerais críticos,
talvez não haja tantos avanços em etanol, talvez haja muitos avanços em propriedade intelectual e assim por diante. Eu acho que haverá assimetrias, descompassos, mas no conjunto, no atacado, eu acho que a gente vai, de novo, deter a marcha da insensatez. Gessner Oliveira, muito obrigado pela participação, meu cara. É sempre um prazer tê-lo por aqui. Volte sempre ao estúdio do CNN Money. Valeu, uma ótima noite, um bom final de semana para ti. Igualmente. Valeu.